Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Aleluia. Quem esteve aqui domingo, diga amém. Domingo à noite, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu só vou passar, ministramos sobre os altares de Baal que precisa ser derrubado, dentro da analogia bíblica de Gideão. Amém? Existiam altares dentro da casa de Gideão que impedia ele de romper. Mas o primeiro altar que ele derrubou foi o seu altar interior. E existem altares levantados muitas vezes dentro de nossa casa que nós não estamos vendo. Talvez é um filho, talvez é o esposo. Então a gente tem que pedir discernimento de Deus. A gente tem orado muito a respeito disso, porque tem pessoas que atrasam o propósito de Deus na sua vida. Outras contribuem, outras atrasam. Amém? E isso é muito importante para você entender. Tem um filme brasileiro, ele foi produzido por um cineasta brasiliense. Eu vou lembrar depois do filme e vou passar para os irmãos. A sátira desse filme, ele conta a sátira de um filme de um homem que socorreu um homem que tinha batido seu carro. E este homem começou a discutir um com o outro. E os policiais chegaram e prenderam o homem. Quando prenderam o homem que foi preso era o homem mais tranquilo. Eles prenderam o homem errado. E colocaram este homem dentro do porta-mala. E quando esse homem foi colocado dentro do porta-mala do carro, quando o policial abriu o porta-mala do carro para levar ele para um matagal, para dar uma lição nele, ele abriu o porta-mala, matou os dois policiais. Depois ele conseguiu pegar uma viatura, uma ambulância, e foi socorrer. Ele entrou numa ambulância e matou também o enfermeiro. Então, quando eu assisti esse filme, é um longa-metragem, a conclusão do filme, ao final do filme, um longa-metragem de 15 a 20 minutos. Ele traz, às vezes, as pessoas que você está salvando, que na verdade Deus não quer que sejam salvas. Pastor, como assim? Deus não quer que nós sejamos salvos? Não. Ele quer que todos nós sejamos salvos, mas Ele quer que nós entramos em um arrependimento. Porque se pessoas que estão em nossa volta, nós estamos colocando a nossa mão, aonde a mão de Deus está, você pode estar atrasando o processo de Deus sobre aquela vida, cara. Então, isso atrasa até a nossa vida também. Porque se a sua mão estiver em cima da mão, estiver em cima de uma pessoa, e Deus quer colocar a mão, seja de um filho, seja do esposo, seja da esposa, seja de uma filha, de alguém que está em volta de você, e você não entrega totalmente, Deus não vai entrar para agir. Então nós precisamos de entender isso. Hoje nós vamos falar muito sobre filhos, mas eu quero fechar essa questão hoje, que leva um casamento, ou uma família, aliás, a um fracasso. Gênesis 2, 24. Fala exatamente sobre isso. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa passagem é um texto muito conhecido em algumas cerimônias de casamento. Eu já ministrei algumas, mas esse texto eu não uso mais. Porque de fato, nós temos uns textos mais intelectuais em relação àquilo que nós estamos vivenciando hoje. Porque quando falo o fato de deixa umas pessoas um pouco assustadas em relação a deixar e unir. Porque primeiro você tem que deixar para se unir. Quem não deixa não vai ter união. Então tem pessoas que não são unidas com a sua esposa, com seus filhos, porque ainda totalmente não deixou o seu pai e a sua mãe. Então, essa falta de deixar é o subtema hoje, de onde nós paramos, e o que leva uma família ao fracasso é a falta de intimidade. Porque intimidade está ligada também ao fato de você deixar. Se você não deixar algumas coisas, você não vai ter intimidade para outras. Porque talvez você está se apegando a laços sentimentais em relação a isso. E são essas coisas que nos impedem às vezes de romper ministerialmente, conjugalmente, familiarmente, porque de fato você ainda não cortou alguns relacionamentos com a sua família, com seu pai e a sua mãe, ou essa interdependência do seu pai e sua mãe, em relação a algumas decisões que você tem que tomar. E também tem, como eu sempre explico na igreja, dentro das 5 linguagens do amor,
Tem aquele pai e aquela mãe super protetivo que sempre entra na frente dos filhos e não deixa os filhos crescer, tornando os filhos completamente imaturos em relação ao que precisa fazer. Só que esse prospecto de intimidade também, quando eu falo, não só no âmbito, na parte íntima do casal, eu também falo também na parte íntima da família, na criação de filhos, na criação de pais. E hoje eu conversava isso com a minha esposa de manhã cedinho, no café da manhã, a gente tomou um café juntos, e eu falando para ela que muitas vezes nós estragamos os nossos filhos, porque nós de fato não compreendemos como nós devemos corrigir os nossos filhos e como nós devemos dar destino a eles. Tem pais que trabalham demais, é viável a correria do dia, mas muitas vezes nós corremos tanto, que aí vamos correr atrás do prejuízo, nossos filhos já estão grandes, e aí já perdeu o tato do pai, porque na Bíblia, os maiores milagres de Jesus era pelo toque. Então o toque é uma linguagem do amor, e o filho precisa, como eu preguei domingo à noite, o filho precisa entender que ele é amado do seu pai, amado da sua mãe. Você não tem que amar o seu filho apenas no momento de crise, quando ele está doente, quando ele está com febre, quando ele está em crise. Ele tem que entender que sem crise, desempregado ou pequeno, ele é amado, como eu falei domingo à noite. Só que isso traz uma deformação muito grande familiar, quando nós nos entendemos por gente, começamos a crescer, que não houve o relacionamento do tato, o relacionamento da intimidade do pai e da mãe com o filho, aonde nós não ensinamos os nossos filhos alguns princípios na área sexual, na área familiar, ou alguns ensinamentos que nós transferimos para a pessoa que cuidava dos nossos filhos ensinar, ou que nós transferimos para a avó ensinar, para o tio ensinar. E aí trouxe uma deformação na área dos nossos filhos. E o que nós estamos colhendo muitas vezes é porque no prospecto de formação dos nossos filhos, do 1 até os 7 anos de idade, muitos de nós não estávamos presentes para formatar isso, para entender isso, para dar o destino necessário. Até mesmo você que está aqui hoje, que é um adulto, um homem, uma mulher formada, então você carrega alguns resíduos ou requisitos dentro da sua psicologia, pela má formação, que você não teve o seu pai e sua mãe para ensinar algumas coisas para você, na hora que você mais precisava, ele ou ela não estava presente próximo de você. E aí o que acontece? Você começa a crescer, apenas entendendo que ali tem o pai e a mãe que merecem respeito, mas na verdade o que faltou foi o quê? O carisma, o carinho, o amor no momento, na fase de crescimento. Então, existem coisas que nós não podemos transferir para o demônio, ou para o diabo. Porque meu filho, minha filha, meu marido é o demônio, isso é o diabo, isso, é o diabo atuando. Não, talvez são algumas patologias psicológicas, porque não houve a presença do pai e da mãe, na formação e na formatação do caráter desse filho ou dessa filha. Tornou-se esse homem, essa mulher hoje, sem aquele carinho que tem a você. E na verdade, essa convivência que você está tendo dentro de casa, na verdade é nada mais do que o resultado da falta desse relacionamento que teve. Então nós precisamos de entender isso. Porque, Eli, quando nós começamos a entender isso, nós vamos buscar algumas causas em relação à nossa família que nós estamos vivendo, para a gente começar a entender algumas coisas e não demonizar umas e deixar de orar por outras. Na verdade, eu acredito o seguinte, que as famílias hoje precisam muito, de fato, de sentar à mesa. Como eu tenho falado muito esses dias, o casal precisa de deitar na cama e os filhos precisam de sentar à mesa. Porque se você sentar à mesa, não para corrigir ou para falar, mas para você também ouvir o teu filho, ouvir a tua filha. Se nós compreendemos isso, irmão, eu poderia muito hoje falar sobre essa intimidade sexual na área familiar, mas eu vou deixar isso para um outro momento,
para um momento onde quando nós estivermos apenas os casais, porque eu quero trabalhar muito essa parte também da benevolência da mulher e também essa parte da benevolência do homem, a respeito muito importante desse ato, porque tem gente que espiritualiza demais as coisas e não entende que, de fato, o momento íntimo do casal também faz parte da consolidação e da confirmação da aliança conjugal. Só que tem gente que demoniza, espiritualiza. Boa noite, meu amor, a paz do Senhor, tudo bem, querida? Nós estamos aqui hoje para a honra e glória do nome de Jesus, amada. Hoje é o seu dia da vitória, querida. Não espiritualize as coisas. Você acha que eu chego a minha esposa e falo, a paz do Senhor, querida, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui hoje é o dia da vitória, amada. Não espiritualize as coisas. Ou você for conversar com seu filho, sente com ele na mesa e não espiritualize as coisas. Deixe ele falar. Meu filho, porque está escrito na Bíblia que é pecado isso, é pecado aquilo. Não, calma. Não se torne um crente legalista. Deixe ele falar mesmo o que ele fala. Sinta a linguagem dele, porque pela linguagem dele você vai saber em que nível de maturidade ele se encontra. Quem são os amigos dele, quem conversa com ele. É igual a sua esposa. Se você entender isso, você vai começar a notar algumas coisas. Só que hoje, eu não vou entrar nisso, queria entrar muito, mas tem algumas crianças aqui e nós não vamos entrar. Eu prometo que eu vou marcar um café com palavra para todos os casais da igreja. Quem vai vir? Vamos preparar isso, gente, o café com palavra para os casais. Hoje eu quero me atentar especificamente à questão da inversão de papéis no contexto familiar, aonde o filho tem que saber que é filho, não marido, aonde o pai tem que saber que é pai, não marido, não filho, aonde a esposa tem que saber que é esposa e não filha. Quando nós compreendemos isso, nós começamos a entender a durabilidade desses papéis. Inversão significa troca de papéis. Então, a durabilidade desse casamento também vai depender muito de como o homem e como a mulher desempenham esses papéis. Por quê? Porque qual é o papel social de um homem? Proteger e liderar a sua casa. E qual é o papel social de uma mulher? Auxiliar na proteção junto com o homem e na provisão na liderança do lar. Ambos devem agir com sabedoria. Só que essa inversão que acontece, porque de fato quando essa inversão acontece é porque ambos não estão sabendo cumprir o papel que devem cumprir. Se não entenderem o papel que devem cumprir, aí, de fato, as ordens dos valores vão sendo colocadas em subjeção e aí acontecem alguns problemas. É igual um exemplo, tem maridos que gostam que a esposa dirija para eles, eu também gosto muito que a minha esposa dirija para mim. Só que de vez em quando eu gosto de dirigir para ela, porque mulher dirige melhor do que um homem, amém ou não amém? Eu não senti firmeza nas mulheres, não. A mulher dirige melhor do que um homem, sim ou não? Isso é comprovado, irmão. Entrega para a mulher um fogão continental, elas são arrebenta. Estou brincando, amadas. Eu estou brincando. Existem coisas importantes na família que é papel da mulher desempenhar. Só que quando ela não entende essa inversão de papéis, acontecem muitos problemas. Quando a mãe passa a responsabilidade para a filha, isso acontece muito com quem tem muitos filhos. Meu Deus, já viu isso acontece muito. A mulher tem 8 filhos, aí quem cuida dos pequenos é o filho mais velho. E quem cuida das pequenas é a filha mais velha. É viável, é entendido pelas circunstâncias da situação, mas isso deforma aquela criança que está dentro de casa. Porque aquela criança que cuida dos irmãos também é uma criança. E aí ele amadurece fora do tempo. E tudo que amadurece fora do tempo se torna amargo. Por isso que existe adultos, pastor Lau, homens já maduros, aí você vai fazer uma investigação nele.
Aí você fala assim, você cuidava dos seus irmãos, né? Você cuida... minha vida toda, trabalhei para ajudar minha família. Minha mãe sempre me colocou porque meu pai foi embora de casa, ou porque minha mãe foi embora de casa. Você vai analisar um pouco. Aí você olha e começa a observar que essas pessoas são servis, são firmes. Por quê? Porque a época que elas podiam brincar, para passar pelo desenvolvimento infantil delas, elas não tiveram a infância delas. A infância foi colocada em um peso de responsabilidade. E aí o que? Se amadureceu antes do tempo. Aí elas se tornaram adultos egoístas, firmes, punho forte, sem aquele espírito de criança dentro de si. E quem é assim transfere isso para a sua descendência. Eu tenho o costume de dizer o seguinte: cuidado, para a gente não perder a infância. E às vezes são essas deformações que acontecem dentro do nosso seio familiar. Ou a mulher também, aquela mulher que ela começou a trabalhar cedo, por conta, muitas vezes, da circunstância familiar, aquele problema familiar dentro de casa. O pai foi embora de casa, ela teve que sair para trabalhar. E aí ela assumiu a casa junto com a mãe. Aí ela passa a ser uma mulher independente. Aí quando ela casa com um homem que o motor é mais lento, 1.0, aí ela pá! Ou aquela mulher que ela tem o instinto materno. Ela cuidou de todos os irmãos. E aí ela começa a ser uma mãe super protetora. Ela casa e ela quer continuar cuidando dos filhos, do jeito que ela cuidava dos irmãos. E ela se esqueceu que os filhos cresceram e hoje tem netos e tem tudo. E ela quer continuar tendo o controle das circunstâncias da situação. Alô, olha para mim. Seus filhos cresceram. Seu tempo agora é de viver sua vida e cuidar de seu marido. Então são esses problemas que acontecem dentro do convívio familiar. As pessoas sufocam os seus filhos, sufocam a sua família, porque elas querem ter o controle de tudo. Por quê? Porque sempre foram acostumadas assim. Hoje encontrei um pastor, cadê a pastora Lu, minha gata? Hoje encontrei o pastor, lembra o pastor, meu amor, que nós encontramos no mercado? 70 anos de idade, meu amigo. Ele me conheceu, o pai, eu não conheci ele. Ele olhou para mim e falou, pastor Adriano, né? Eu falei, pastor, tudo bem? Como é que está o senhor, pastor? Tudo bem. E o senhor, pastor, está fazendo o quê? Ele falou, meu filho, agora eu estou descansando. Eu falei, sério, pastor? Depois de 42 anos, ouvindo pessoas, agora eu estou descansando. Eu falei, estou com a minha veinha aqui, pastor Adriano. Querida, como vai? Fazendo compra com a esposa. Eu estou passando 15 dias na praia, pastor. Cultuo lá numa igreja que a gente tem lá, depois passo 15 dias aqui, eu estou vivendo a minha vida, pastor. Falei, é sério? Ele falou, não, pastor, passei a minha vida toda cuidando de igreja, de menino, de família, de filho, de neto, a gente tem que viver um pouco para nós também, está certo ou está errado? Cuidado, irmão, a vida passa muito rápido, e você trabalhou tanto, quando você acordar, você vai se sentir sozinho com seu marido dentro de casa, e se Deus lhe der a graça de não recolher o seu marido ou a sua esposa, talvez você fique só. Olhar para um lado e para o outro, porque esses dias eu saí com a minha esposa para lanchar, parece que essa semana Deus está me provando só na área familiar, só aconselhamento. Um amigo nosso em comum, seu irmão, passou a vida toda trabalhando, pagando a faculdade dos filhos. 3 filhos, os 3 filhos se formaram, cada um tem sua vida. E um dos seus filhos não casou com uma pessoa que ele não queria que casasse, mas a escolha não é nossa, sim ou não? Não é, quem escolhe é os filhos, a gente orienta. Moral da história, ele desfez das coisas que ele tinha, do pequeno comércio que tinha, foi embora para Maceió, está morando na beira da praia com a família, ele e a esposa. Por que ele fez isso? Porque ele viu que os seus filhos cresceram, e ele passou a vida toda cuidando dos seus filhos. E ele começou a ver que os seus filhos vão cuidar dos seus netos. E ele tem que cuidar dele. Foi linda? Funciona assim, João. Presbítero João e irmã Gisele. Vocês, daqui 15 dias, vocês estão sozinhos dentro de casa. 1 mês, né?
Eu também, daqui a alguns anos também. Então a gente passa a vida toda, irmão, trabalhando igual loucos, não desfrutamos do nosso tempo de qualidade, não temos tempo muitas vezes para servir a Deus, para exercitar o nosso ministério, cumprir o chamado do ID do Senhor. Você que tem um encargo ministerial, deve cumprir a sua chamada na igreja, pegar firme, enxugar algumas coisas, algumas dores de cabeça que você está tendo, para falar assim, eu preciso enxugar algumas coisas, porque eu tenho que ter tempo primeiro para o meu Deus e para a minha família. E a gente olha para um lado e para o outro. Se você não parar, irmão, a circunstância vai parar você. E pode parar de uma forma que vai machucar, porque Deus tem forma de parar o homem. Então você tem que enxergar, é aquele estresse total, aquela pressão do dia a dia, e você não está vendo nada dos seus filhos, está tudo correndo por debaixo da água, indo embora. E você não está vendo a sua vida ministerial. Tivemos aqui esse congresso nessa semana que se passou. Meu Deus, encontrei pessoas na rua, parece até repetitivo. Pastor, não deu para ir, porque teve uma festinha de família, teve isso. Falei, Jesus, foi avisado 3 meses de antecedência. 3 meses não, foi em julho, né? Junho, agosto, setembro, outubro, 3 meses. Meu Deus! E nós não temos um tempo de qualidade para entrar na revisão. Quem aqui já trocou óleo do seu carro esse ano? Diga amém. Eu também. E a sua vida espiritual com Deus? Como anda? Como você tem pegado no braço dos seus filhos e falar, filho, vamos para a igreja. Ah, pastor, mas meus filhos não querem ficar dentro da igreja, mas estão na igreja. Ah, pastor, mas meu filho consegue ficar sentado. Eu encontrei com uma moça que trabalhou muito tempo numa panificadora aqui na cidade do Gama. E eu falei, querida, por que você sumiu da igreja, amada? Ela falou, pastor, não vou mais não, meu filho fica correndo. Então eu falei, amada, não deixe de ir para a igreja. Não, pastor. Eu falei, não, querida, deixe seu filho na igreja. Falei, querida, você precisa entender isso, essa palavra está sendo gravada hoje, irmão, vai estar disponível para você passar para as pessoas. Preste atenção no que eu estou falando. E a gente sempre coloca coisas, irmão, sempre próximo aos cultos, às coisas, aos congressos, tem que colocar na sua agenda. Hoje um jovem da nossa igreja foi embora para o estado dele. Meu irmão mandou mensagem para mim, não parava de chegar mensagem, Leandro, o tempo todo, pastor, um dia eu volto. Ô pastor, a igreja, tal. Por quê? Porque eu não quero perder os ensinos daqui, pastor. Então, não deixe, querido, para você sentir a falta quando se perder. Eu tenho um exemplo aqui da Ana Rosa. Vou dar você exemplo, Ana Rosa. Nós estamos gravando, é bom para todo mundo ouvir. Um dia eu e o esposo da Ana Rosa fomos buscar ela no trabalho. A gente foi a uma reunião no plano piloto. Ele falou, pastor, você acha que dá para pegar a Ana? Eu falei, vamos embora lá. Ficamos esperando ela sair. Eu falei, Ana Rosa, você sai esse horário? Ela falou, você não pega 40 horas? Eu falei, não, pastor, eu decidi pegar 30 horas. É 30, né, Ana? Eu decidi pegar 30 horas. Eu falei, por quê? Mas por quê? Ela falou, não, pastor, eu diminui um pouco a minha correria, me cuidar mais do Leandro e da minha casa. Não, mas perdeu um valor significativo para o salário dela. Meu esposo trabalha, pastor, eu decidi diminuir um pouco, porque eu tenho que cuidar um pouco dele. Então, minha maior preocupação em relação a pastorear essa igreja é exatamente isso. Em que tempo você está? Está ali o Pedro, que está gravando aqui hoje, um amigo dele em comum. Estou falando para você se essa semana só foi lapada. Um amigo em comum, encontrou o Pedrão, não foi, Pedro, seu amigo? Falou, mano, tenho que diminuir meu ritmo de trabalho. O Pedro falou, cara, por quê? Ele falou, não, cara, eu estava fotografando todo final de semana, estava para perder meu casamento, diminuir um pouco para me ficar mais perto da minha família. Como diz a religião, Pedro, é crente? Não. Diz a palavra que às vezes tem muitos mais sábios do que nós. Então, diminua um pouco as suas dívidas. Aprenda
administrar as suas finanças. Seminário como esse, irmão, que nós tivemos foi muito forte em relação para a nossa família. As palavras estão todas gravadas, disponíveis no YouTube. Pessoas de todo o Brasil assistindo aqui a mensagem, pastor Orlando. E nós aqui, disponível para nós. Nós precisamos de andar no relógio de Deus. Andar no tempo de Deus, irmãos. Você precisa de as condições financeiras que Deus tem te dado. Se você não tem desfrutado com as pessoas que você ama, não é provisão de Deus. Se os recursos que chegam na sua mão, você não tem como desfrutar com seus filhos, com as pessoas que você ama, vigie. Talvez você não está trabalhando para o reino, você está trabalhando para ser pedinte. Se nós não começarmos a nos organizar, querido, nós vamos continuar, nós não vamos estar trabalhando pela produtividade, nós vamos estar trabalhando, querido, pelo cansaço. Porque quando você quando você trabalha e fica cansado por produzir, é uma coisa. Agora, quando você trabalha e fica cansado por não produzir, é outra. Então nós temos que analisar algumas coisas em relação a isso. Um outro problema muito sério em relação à família é a independência total dos cônjuges. Essa independência total, todos os bens precisam ser compartilhados. Tudo. Até porque você não sabe, você pode sofrer um acidente, sua esposa não sabe de senha, nada seu. Ah, eu vou falar. Eu falo ou não falo? Queridos, a sua vida, se ela não está exposta ao seu cônjuge, significa que você está escondendo a sua intimidade para ele. Sua esposa, seu marido, tem que saber a senha das suas coisas. Seu banco, você não confia? Não, não confio. A empresa que você trabalha, o telefone, ela tem que saber tudo. Seu contra-cheque, tudo. Agora você é uma caixa preta, cheia de segredos. Não sabe nada ao teu respeito. Tem mulher também que é muito lesada. O amor cuida de tudo. Conversa é essa, querido? Tem que ser sentado aonde? Onde é que a família senta? E o casal? Cama é um lugar de intimidade, mesa também. Eu tenho batido nisso. Essa independência do casal é impressionante. Tem que ter a senha, saber onde trabalha. Você sabe qual é o sangue do seu esposo? Um dia eu perguntei, Davi, tu sabe qual é o meu tipo de sangue? Ele, sei não, acho que o sangue de Jesus tem poder. Irmão, tem que saber. Não sabe de nada da família. Vai no médico, olha, sua esposa está repreendida isso na tua vida, a esposa dá um desmaio, chega no hospital, Geisa lá, aí o médico fala, sua esposa tem alergia a alguma coisa, fala, rapaz, eu acho que é um shampoo que ela usa na cabeça, que faz, não, estou falando de medicamento, amigo. Sabe de nada. Qual a pressão da sua esposa? Arterial? Sei não. Sabe de nada. Seu marido? Sabe de nada. Está vivendo igual dois zumbi dentro de casa. Deixa tudo nas costas da coitada. Sabe nada, nada. É um peso. Tem marido que é um peso para a esposa. Tem uma esposa que é peso para o marido. Amor, pega lá o remédio para mim. Tem um colega meu em comum, que ele conta para mim uma vez uma história. Tem criança que eu não posso contar. Mas eu vou falar de uma maneira que eles não vão entender. Códigos. Ele disse que uma vez, ele estava com muita dor de cabeça. E aí, estava meio escuro à noite. Aí ele foi no guarda-remédio deles lá, aí ele abriu o guarda-remédio, abriu um negócio, pegou um copo de água na pia, colocou, tomou o remédio e foi deitar. Irmão, de repente ele começou a sentir o coração dele disparar. E quem deu esse medicamento para ele foi eu. Porque eu ganhava muito esse medicamento, pelo trabalho que eu exercia, e o coração dele, e ele começou a ficar vermelho, e a esposa, amor, você está passando bem? Ele falou, eu estou com calor,
Mas o que você tomou um remédio para dor de cabeça? Ela, que remédio você tomou? Amor, não sei, foi no escuro, mas eu deixei o negócio aberto lá, quem me deu até o Adriano. A esposa levantou, quando foi lá, irmão, cabelo o pote, estava lá, o azulzinho que ele tomou. Trabalhei com medicamento, mano, muitos anos. Então, o que acontece, amado? Tem gente que não sabe nem tomar um remédio. O filho está com febre, deixa tudo por conta da coitada. O marido nem vira para um lado, parece um touro. Levanta, meu filho, participa. A mulher vai no hospital igual uma condenada, carregando os meninos tudo nas costas. E o marido fica por aí, sem responsabilidade com nada. Já viu isso? A mulher anda igual uma condenada, de médico em médico consultando. E o marido fica em casa. Você cuidado com o pé de pato não, viu, bonitão? Quem não sabe cuidar não merece ter, viu? Pois não reclama. A mulher, meu irmãozinho, é uma coitada. Leva os meninos no médico, consulta os meninos, tudo. O marido nunca vai, porque nunca tem tempo. Ele não tem tempo para nada. Pelo amor de Deus, amada. Coloque ordem da sua casa. Não, meu marido não tem tempo para nada. Pega pelo pescoço e fala assim: hoje é você que vai levar os meninos. É bom demais, irmão, arrumar uma esposa assim, meu Deus. Fala se vocês não queriam, os solteiros, uma esposa assim. Fala, vocês que são solteiras. Fala que se os homens, cadê os homens solteiros aqui, não queriam uma esposa assim, Marquinhos? Que a mulher leva um menino no médico, vai em reunião escolar, e o camarada fica só andando de carro por aí, andando de cachorro na rua. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Tem cachorro mais bem cuidado do que os filhos, viu? Pergunta para mim, por quê? Porque o cachorro vai para o pet, o dono leva. O dono compra ração para ele. Vai passear. É melhor o filho colocar uma coleira no pescoço e falar: pai, deixa eu andar com o senhor. Irmão, não adianta dobrar o joelhão e falar: Jesus, remova a minha pedra, muda a minha família. Tome atitude, homem. Desde de ser calça curta, assuma sua posição de macho dentro de casa. Ser macho não é chegar a engrossar a voz dentro de casa, não, cara. Porque chegou. Que macho é esse? Você é um tremendo um frouxo, cara. Por quê, pastor? Porque você é macho dentro de casa, engrossa a voz e tudo, mas você quando chega em casa, não cumpre o seu papel de homem, de cuidar da sua família. Então você é um covarde. A mulher só se... Eita, eu estou em cima do altar, quase falo. Só se arrebentando. Não, e tem um homem também de Jesus amado. A mulher parece a Lady Di, não move uma palha. Todo dia dor de cabeça, todo dia cansada, todo dia isso, todo dia aquilo. Está se abastecendo de quê? De novela? Ai, eu estou tão cansado, não aguento ir para a igreja. Ai, meu Deus, o culto já vai até 10 horas. Ai, não aguento mais, Jesus amado. Mas quando está na festa de casamento, tira até o salto e fica até 2 da manhã. Toma vergonha. Se nós não entendermos certas coisas, irmão, como eu falei domingo à noite, vai ficar bloqueado as bênçãos. Você vai estar empurrando uma porta emperrada e Deus segura e fala: não vou abrir. Primeiro tem que acertar dentro de casa. Como eu falei domingo à noite, primeiro tem que quebrar o altar que está dentro de casa. Quer prosperar na empresa, quer ganhar dinheiro, quer ser bem sucedido, coloca a casa em ordem. Não adianta não, filho. O fato de colocar a casa em ordem não significa que ela está em ordem todo dia. Tem que colocar a casa em ordem todo momento. Todo momento a casa deve ser botada em ordem. Esses dias eu acordei cansado, irmão.
Pense, um homem cansado. Chega, a minha voz estava assim. Muito cansado. Levei meus filhos na escola. Não, isso foi no sábado. Foi num sábado. Levantei, olhei os meninos, que eu sempre levanto, vou no quarto dos meninos olhar ele. Ver se eles estão respirando. Quem faz isso? Eu também faço até hoje. Eu vou lá, olhei os meninos, tudo certo, estava respirando, tudo certinho. Era mais ou menos umas 6 da manhã. Fui na cozinha, peguei meu copo de água, fiquei tomando. Eu falei, cara, eu estou muito cansado. Aí, sentei um pouco na sala, todo mundo dormindo. Aí quando deu assim umas 7 da manhã, eu sentado, estava assistindo o jornal. Aí fui deitar mais um pouco. Levantei cansado. Aí a minha esposa acordou, olhou para mim e falou assim, eu tenho que arrumar a casa. Eu peguei no braço dela e falei, hoje não, linda. Hoje nós não damos conta não. Ela falou, mas eu preciso, a casa está muito bagunçada. Moral da história. Todo dia você tem que colocar alguma coisa em ordem. Todo dia você tem que colocar alguma coisa em ordem, irmão. Suas emoções, sua família, seu casamento, seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Não existe casamento perfeito, amado. Não existe família perfeita, não existe, mas o meu filho é lindo, perfeito. Meu filho é lindo. Você já viu o filho feio para a mãe? Todo filho para a mãe é bonito, por isso que é filho da mãe. É um filho da mãe, por quê? Porque é lindo. Um dia, quando eu estava no conselho tutelar, algum tempo atrás, chegou uma senhora com uma criancinha, o nariz escorrendo, ele estava vermelho do sol. Ela, moça, eu vim aqui para o senhor tentar conseguir para mim uma vaga de creche e tal. Ela falou assim para mim, primeira mãe, ela olhou para mim e falou assim, meu filho precisa, moço, de um cuidado, porque eu não consigo cuidar ele está ficando feio. Falei, tá ficando? Não, o senhor acha ele feio? Falei, não, amada, para. Eu estou só achando engraçada a maneira que você está falando. Você está dizendo que ele está ficando feio. Moço, que eu não estou cuidando dele direito. Isso está me incomodando. E ele pode ficar feio. Moral da história, aquele que não cuida, irmão, vai perdendo valor. Manutenção, viu? Ei, você, manutenção. Tem que fazer manutenção, Ícaro. Apertar o parafuso, pegar a esposa, levar ela lá na torre de TV. Há 22 anos eu não subia na torre de televisão, e subi essa semana com a minha esposa, onde eu pedi ela em namoro. 22 anos. Subi na torre de TV, olhei para ela, ela falou assim, nossa, faz 22 anos nós subimos aqui. Eu falei, verdade. 22 anos. Procure em encantos que você possa renovar a sua aliança com seus filhos, com a sua família. Vá a lugares que você possa relembrar das alianças que você tem. Fala, por quê? Para começar a renovar o amor que está dentro de você, querido. Eu falei isso uma vez para um irmão, dando um aconselhamento no gabinete para ele. Eu falei, cara, você tem que fazer isso. E a lugar, ele falou, pastor, é complicado. Eu falei, por quê? Pastor, não é muito complicado. Se eu for no lugar onde eu conheci minha esposa, eu falei, olhei para ele assim, eu falei, onde você conheceu a sua esposa? Ele falou, num bordel, pastor. Eu falei, Jesus. Eu falei, mano, para, deixa de brincadeira, você é muito brincalhão. Ele falou, não, pastor, é verdade, pastor. A gente era tudo doidão, pastor. Eu falei, não, mano, eu estou falando no contexto, mais um contexto analógico, para você relembrar o que Deus tem feito a você. Porque a poeira que vai entrando na nossa vida, vai fazendo a gente esquecer de algumas coisas. O trabalho do dia a dia, os gritos que você dá na sua esposa, no seu marido, quando você está trabalhando com ela, ou quando você está junto dentro de casa, faz um pouco a cada dia as coisas sendo esquecidas. E aí a gente já perde aquele encanto, já começa a viver no piloto automático dentro de casa, com os filhos. Sabe, hoje, esse dia eu estava lá na minha sala, na minha casa, e eu comprei um filme para me assistir com os meninos. Aí, eu peguei, abri meu celular, observei algo dentro da sala. Olhei assim, o pastor Lulu deu uma saída, quando voltou o Davi no celular, eu no celular, falei, está errado. Porque isso aqui é benção,
Mas, irmão, isso aqui, meu Deus, está fazendo a gente perder a comunicação com os nossos filhos dentro de casa. Computador dentro de quarto está fazendo a gente perder a comunicação com os nossos filhos. Por isso nós precisamos de mesa. Bata o pé e diga: eu preciso de mesa. Nós precisamos de mesa. Pastor, saia com a sua esposa, amado. Leve ela para comer alguma coisa. Leve os seus filhos. Agora, sabe o que é chato? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Chato é quando você prepara e planeja algo com a sua esposa, ou com seus filhos, ou com a sua esposa prepara algo. Vamos. Aí começa aquela chatice. Quem já passou por um negócio desse? Tipo assim, tá tudo certo, tudo arrumadinho, todo mundo feliz para sair. Aí, eu não sei se é o diabo, eu não vou dar voz para ele não. Mas parece que é o capeta que levanta dentro do carro. A mulher fala uma coisa, já desbananeia tudo. Ou o marido fala uma coisa, bate boca, aí vai todo mundo jantar no lugar, ou vai todo mundo lanchar, ou vai para uma pizzaria, ou vai para um clube, aí já todo mundo de cara feia um com o outro, por causa de uma palavra. Parece que é uma coisa do inimigo, cara. Um dia eu fui sair com os meus filhos em casa. Quem disse que eu encontrava a chave do carro? Aí veio aquele sentimento. Olha a religiosidade, gente. Isso é Deus, porque pode acontecer alguma coisa. Ô religioso! O religioso é assim: ai meu Deus, é alguma coisa que ia acontecer. Eu estava com outro carro na porta, irmão, podia pegar o da minha esposa e ir, mas eu queria ir no meu. Aí o religioso pensa assim. Aí eu não achava a chave, o religioso fala: alguma coisa. Não era, é para me irritar. E eu comecei a andar dentro de casa igual um louco, procurando. Acha, vocês que mexeram na casa. Aí começou a esquentar a chapa. Falei: se eu não achar, eu não vou mais. Ah, capeta. Não vou mais não, também não vou mais não. Não vou achar a chave do carro, também não vou. Aí até que achei a chave. Eu falei: a chave foi você, pastora Lu, que limpou a casa e escondeu a chave. Carolina, você colocou a chave aonde, minha filha? A culpa é sua, a transferência. Aí, moral da história, sabe onde é que a chave do carro estava? Dentro do meu bolso. Claro, cara, tu acha que eu pisei na cabeça do capeta? Lógico que fui. Aí fui dentro do carro me redimindo, cantando louvor humilde. Humildade pura. Ninguém fala nada aí atrás, hein? Já pedi desculpa. Humildade pura. Então, nós temos que ter essa sabedoria, já está tudo programado. Às vezes uma viagem com a esposa ou o filho, vai num casamento, aí a roupa. Não é para mim não ir. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Na virada do ano, nessa igreja aqui, o ano retrasado, eu ganhei um terno top de linha. E aqui um camarada inteligente, experiente, igual eu, peguei o terno na loja, coloquei no meu guarda-roupa e não abri nunca, desde o dia que ganhei. Experiente eu. Aí na virada do ano, a pastora Lô olhou para mim e falou assim: amor, vai com aquele terno hoje. Eu falei: qual? Aquele. Eu falei: nem lembrava que eu tenho vários ternos. Oh, aleluia! Tem que falar assim, né, irmão? Ver se atrai. Tô brincando, tá gravando. Vai dizer que eu sou ostentação, hein, Pedro? Aí eu peguei o terno, falei: aleluia! Abri o terno completamente manchado. Todo queimado. Pá! Aí na hora, aquele espírito de mulher fala: não vou mais. Não vou mais. Eu não vou mais com roupa repetida. Não vou. É assim que acontece? Fala assim, não é? Aí começa a discutir com o marido dentro de casa. Aí a filha vem e discute também. Aí fala: deixa de besteira. Eu falo: não é você, né? Não é assim que acontece? Eu peguei o terno, fechei e falei: deixa passar o feriado, a gente troca. Peguei o terno mais simples que tinha. Falei: vou com esse. Quero entrar o ano de 2016. Isso aqui é para mim aprender a ser mais humilde. Vim com o terno mais simples. Tranquilo. Virei o ano, não tem essa besteira de roupa nova. Tranquilo. E Deus me ensinou algo. Deus me ensinou algo naquele dia.
que a gente tem que tomar cuidado com as artimanhas do inimigo. Você, mulher, principalmente, seus filhos. Os filhos têm esse negócio de dar uma pirada psicológica dentro de casa. Não vai ver! É, capeta. Está repreendido isso na sua vida. Vou perder minha bênção não, rapaz. Você já tem 30 anos na cara, já está tomando todinho, rapaz. Cuidado. Gideão teve que quebrar os próprios altares do seu pai. Talvez eu não sei qual altar que está dentro da sua casa lá, levantado. Mas você vai ter que ter força, irmão. Falar, não. Aqui quem manda é Deus e quem manda aqui nessa casa sou eu. Mas em casa não. Para a igreja vamos. Mãe, hoje eu tenho que estudar para a prova. Fica aí, querida. Vou orar por você. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tratamento com filho dentro de casa tem que ser igual elástico. Como é que é elástico? Vai. Filhos que moram com você. Agora os que casou, vai para a Bíblia. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Só vai haver união com a sua esposa se ele deixar o pai e a mãe. Sabe como é o nome disso aqui? Independência espiritual, financeira, psicológica, total. Qual é a idade certa para casar? Quando você parar de depender completamente do seu pai e da sua mãe em relação ao psicológico, em relação a algumas coisas que você precisa depender. Agora, claro que nós dependemos do nosso pai e da nossa mãe em algumas coisas, sim ou não? Um aconselhamento, sim ou não? Conselho do pai e da mãe não quer dizer que você vai seguir. Você vai ouvir, mas a sua forma de criação dentro da sua casa tem que ser diferente. Por quê? Nós estamos em uma outra época, outra forma. Às vezes, você vai ter que aprender a ser mais cibernético para conversar com seus filhos. Nossos filhos hoje, eles estão com a mente muito mais rápida do que a gente. Então você tem que ter uma mente rápida em relação a isso. A família tem que entender isso, tem que compreender isso. E você vai passar a viver a sua vida. Desfrutar com quem está do seu lado e também desfrutar dos seus dias com saúde. Porque, irmão, chega um certo tempo na vida da gente, que a idade chega, que você não vai poder mais ter saúde de comer aquela picanha deliciosa. Por quê? Porque o médico vai dizer, menos gordura. Aí você não saiu com seus netos, você não andou de cavalo com seus netos. Por quê? Porque a próstata já não deixa, você já está com 70 anos, tem que ir devagar. Porque você trabalhou demais. Aí você não tomou banho de piscina com seus netos, você não tomou com os filhos porque trabalhava pra caramba. Aí não tomou com os netos porque não queria. Aí quando você for querer, aí não dá porque vigia, banho de piscina, depende do horário. Aí as coisas vão mudando. Não adianta a gente querer comparar-se. É abrir a cabeça e entender, irmão, que é um tempo novo para nós. Eu quero encerrar essa noite com você. Foi muito bom ter você aqui. Eu quero que quarta que vem você venha, porque quarta que vem eu vou encerrar essa palavra. Eu ainda tenho muita coisa para falar, irmão. Muita coisa mesmo, mas eu vou falar sobre questão financeira, mesada dos filhos. Vou falar na semana que vem as preferências dos filhos. Existe isso dentro de casa? Preferências. Vou falar na semana que vem priorizar as coisas espirituais, o papel do homem e da mulher e alguns erros que nós cometemos em relação a isso. Quero te desejar uma ótima noite, que você descanse na sombra do Onipotente. Foi bom ter você aqui hoje. Quero que você vá em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde.
Deus possa fazer resplandecer o teu rosto diante do altar do Senhor, onde você pisar a planta dos teus pés, que Deus confirme a bênção dele sobre a tua vida, que Deus renova as tuas forças, renova a tua cabeça, a tua aliança, que faça você entender que carecemos de arrependimento, nos erramos às vezes sim, mas seja rápido sempre em corrigir. Uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre sua casa.